Bom, como eu sempre pergunto, tem algo que vocês querem dividir nesse momento? Algum sentimento, sonho, impressão, intuição, orientação, disciplina? Tem disciplina para gente? Tá bom. Ninguém quer falar? Todo mundo silenciou? Então vamos lá. Vamos tocar o nosso barco aqui. Bom, uma palavra que eu tenho falado muito, né? Eu acho que tem batido quase constante nos estudos, essa tal de consciência. A palavra consciência. E de nada vale a gente ficar falando de consciência se nós não compreendermos o que a Kabbalah quer transmitir com essa questão da consciência. Porque se a gente tiver uma visão, né, não sei, cada um tem a sua visão, cada um tem o seu entendimento a respeito de Mashiach, mas de uma forma ou de outra, seja como você pense que Mashiach venha a ser um homem, ou que ele veio, ou vai voltar, ou que ele vai vir somente, ou se Mashiach não é um homem, independente de qualquer coisa, essa palavra consciência vai precisar entrar no nosso entendimento. Porque a consciência do milênio, ou que o Eterno quer nos levar, independente da crença, eu creio que seja a mesma. E para mim, né, no meu caso, fundamental é o espiritual do que é a consciência. A importância disso. E é isso que eu queria assim, conversar com vocês hoje, sobre consciência. O que vocês pensam sobre consciência? Que tanto a gente fala, vai ter que mudar a consciência. Como é isso? Como vocês enxergam essa questão da consciência? Alguém quer falar? Se ninguém vai falar, eu vou falar. Vamos lá. Eu lembro de eu não tenho mais, assim, a memória perfeita de onde esse texto está. Eu acredito que seja numa das cartas de Paulo a Timóteo, e ele fala que, assim, é como se fosse o máximo que você pode conseguir na vida é uma consciência em paz. Não estou ouvindo você não, Jairo. Aqui a Silva desligou aqui. Consciência de paz, P-A-Z. Isso. Ok. É o Eu máximo. posso até procurar aqui rapidamente aqui e fazer a leitura completa. Legal. Quem quer falar? Mais? Um foi derrubado, entrou outro. Mary, quer falar? Tamires? Não? Consciência. Meditação sobre consciência. Bom, vamos lá, então. Vai procurando aí, a gente acrescenta, né? Isso tudo aqui. Bom,
eu vou trazer esse entendimento da consciência, porque o que nos faz conectados com a luz de Deus está ligado diretamente a essa palavra, consciência. Agora, o que vem a ser consciência? Presta atenção no que significa consciência. Eu vou trazer um escrito apenas, de 3 linhas. Consciência é um sentimento ou conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar, compreender aspectos ou totalidade do seu mundo interior. Então, trocando em miúdos, consciência é a verdade que você encontrou dentro de você, experimentada, vivida, compreendida. Muita gente fala amor. O que é amor? Mas se você não experimentar, vivenciar, compreender essa questão do amor, você não terá uma consciência de amor. É igual uma pessoa que não tem filho, né? Quem tem filho sabe o que é o amor filial. Amor pelo filho é algo que, quando você tem um filho, você sabe. Porque você houve algo que aconteceu, que foi o nascimento, houve um experimento das circunstâncias opostas que necessitou de você demonstrar esse amor. Houve as necessidades básicas, houve as dificuldades que fizeram você falar claramente: eu sei o que é o amor pelo filho. Então, a consciência é tudo aquilo que você experimentou. A escada espiritual, ela é subida mediante ao nível de consciência que nós temos. Por isso que, quando a gente fala na Cabala, que a Cabala não é religião. Por quê? Porque a religião, ela tenta igualar as consciências. Vamos todos fazer esse tipo de ato, segundo a Torá. E todos fazem a mesma coisa, repetidamente. E todos igualam a sua consciência, o nível de entendimento sobre aquele aspecto. É dito algo e o nível se iguala. Por isso se fala que a religião tem um teto. Um teto porque é um limite de consciência. A consciência em si, ela é um processo que vai evoluindo. Eu estou lendo um livro muito legal toda vez me foge o nome do Newton Bonner, né? O Caminho de Abraão. E, assim, estou bem no início mesmo, mas assim, algumas explanadas que ele já deu, né? Ele falando a respeito do caminho que Abraão fez, que é exatamente o caminho que nós fazemos na vida. E ele fala figurativamente as coisas que Abraão encontrou no caminho, que eram anjos, que eram pessoas hospitaleiras. Tudo isso tem um significado espiritual no nosso caminhar e que traz mudança na nossa consciência. Então ele fala que foi uma viagem que ele fez, né, para percorrer o caminho de Abraão. É uma viagem que pouquíssimas pessoas vão no mundo,
E ele foi convidado pelo rabino mestre dele para fazer essa viagem. Ele foi junto com padres, ele foi junto com árabes, jornalistas, escritores, e ele está explanando. Eu ainda estou lendo o livro, mas eu estou achando muito interessante as comparações que ele fala. Como ele progrediu em consciência, como ele mudou, né? A partir do momento que ele se viu nas circunstâncias de Abraão. Então, é uma coisa assim muito interessante. Então, a consciência é que vai fazer a verdadeira conexão e que vai mudar a nossa vida. Ela que vai nos levar à era de Machia, é ela que vai nos levar ao milênio pleno, é ela que vai nos conduzir à vida eterna. Né? Seja da maneira que você imagine que for. Né? Você pode imaginar de uma forma religiosa como de uma forma cabalística. Né? Aí fica ao critério. Uma pausinha para alguém que quer falar alguma coisa, perguntas. Não? Existem níveis de consciência, né? Níveis de consciência. E o que tem me chamado mais atenção é que parece que a gente vê assim que algumas pessoas conseguem, né, alcançar os níveis conforme vão vivenciando. Agora a gente percebe também que há outras pessoas que parece que não conseguem caminhar nesse processo, né, dos níveis de consciência. Eu tenho pensado sobre isso, a questão da consciência em relação até à humanidade mesmo, né? Por isso nós somos seres completamente diferentes uns dos outros. Então somos completamente diferentes, somos todos em níveis de consciências completamente diferentes. O grande problema é a luta do nosso ego, porque o nosso ego ele é tendencioso a manipulador. Ele tem uma palestra bem interessante na internet que ele fala do despertamento da consciência, né? Repete, por favor. Despertamento da consciência. Despertamento da consciência. Bem legal, assim. Depois eu tu... já postei no grupo, só que há bastante tempo. Chama Ciclo Jesus, né? Apesar do nome sugerir algo religioso, não tem nada de religioso. E ele cita essa experiência que ele teve numa viagem no Oriente Médio. o próprio Rabino. Isso, Ciclo Jesus, um olhar judaico. Depois eu pesquiso e coloco no grupo. É bem pequenininho, é muito interessante. Assim, é coisa de 5 minutos. Deve estar bem conectado com isso. Tá? Então, é de suma importância e talvez eu assim, hoje, quando eu falo muito de essência para vocês, é porque penso eu, se existe uma coisa prioritária na vida, que é o meu crescimento da minha consciência, é nesse que eu preciso trabalhar com muita urgência. Por isso que muitas coisas ao redor nos afastam ou nos atrasam de alcançar níveis maiores, porque o progresso da consciência está no teu dia a dia, no teu lidar. Tem uma palavra muito interessante que é falada pelo Ravberg, num livro que eu também li, que eu achei assim bastante interessante. Ele é Nanotecnologia, o livro. Ele fala que precisamos adquirir uma consciência em que a necessidade do outro é prioridade na sua vida. E é uma coisa assim, que às vezes a gente pensa utópica, é muito louco, mas isso está no dia a dia.
Então, ele fala sobre a consciência. Ele chega a falar que isso foi um segredo revelado pelos rabinos mestres dele. Então, a nossa preocupação, assim, pelo menos aqui dentro do nosso estudo, e é a coisa que eu mais quero focar na minha vida, por exemplo, é esse trabalhar da consciência. Ok? Então, assim, vamos para uma parte teórica para nós compreendermos um pouco sobre essa questão do universo. E a gente vai entender muito bem, no final a gente vai compreender um pouquinho essa questão da consciência, da onde se influencia, o que acontece. Bom, no princípio de todas as coisas só existia a luz. E nós temos falado que a luz tem uma consciência. A consciência dessa luz é de compartilhar. Então a gente começa a compreender que Deus é uma consciência. Não da mesma maneira que nós somos, mas ele é uma consciência. E a consciência dele é compartilhar. Ele não tem necessidade de nada. Ele é doador por si próprio e é compartilhador. E a única entidade criada foi o recipiente. Esse recipiente, ele já é um pouco diferente. Ele incorpora 3 tipos de consciência. Primeiro, uma consciência de receber, que temos falado. Segundo, uma consciência de compartilhar, porque ele herdou da luz. E a terceira consciência é a consciência do livre-arbítrio, que foi criada a partir do momento que o recipiente falou: poxa, eu não quero receber nada dessa forma de graça. Eu quero fazer alguma coisa. Então, existem 3 tipos de consciências dentro do recipiente. E a única coisa que foi criada do nada, parece que a palavra é ex nihilo, né? Foi criada do nada. A única energia criada do nada, né, é o próprio recipiente. E esse recipiente, ele engloba 3 tipos de consciência. Deus só tem uma consciência: compartilhar. O recipiente tem 3 consciências: receber, doar e compartilhar. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Chay, Diga. dá para escutar? Estou escutando. Em relação à consciência, falou uma coisa que eu tenho observado na prática, o que tem acontecido comigo, quando você disse que no nosso dia a dia, eu sempre falei muito em relação ao nosso dia a dia, para que possa despertar essa consciência da luz em nossa vida. E eu tive uma experiência há pouco tempo, eu comentei com a Silvia. Foi uma experiência muito interessante. Eu estou aqui em casa, eu tenho um problema de relacionamento muito grande com a minha irmã, e eu tinha sempre pedi muito, né, que isso mudasse na minha vida, não fosse tão reativa, a ponto de eu não entendê-la. Então, ela estava assim, a gente estava conversando, e ela começou a falar umas coisas, comecei a me irritar muito. Eu falei, eu quero reagir, e veio aquele ímpeto, né, de rebater, ela estava se fazendo muito de vítima, mas aí eu ouvi uma voz dentro da minha consciência, e falou assim, fica quieta e escuta ela.
Aí, quando eu escutei isso, eu fiquei assim, impactante, eu tive um impacto, né? Eu fiquei quieta, e ali ela falou, eu vim a entender ela. Eu entendi, eu parei para escutar, eu compreendi ela. Mas isso não é uma coisa natural, vou ser sincera. Não é uma reação natural minha, entendeu? Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu vi que foi uma experiência que eu tive. Eu compartilhei essa experiência que eu tive com a Silvia. Não sei se a Silvia está lembrada. É isso que queria contar para vocês, né? A minha experiência em relação à consciência. E quando você falou que essa mudança de consciência está no nosso dia a dia, isso é fato. Isso é fato. Porque à medida que a gente vai querendo se conectar com a luz, ou que a luz faça uma mudança na nossa vida, vem através realmente da consciência. Porque você já consegue ver as pessoas de uma maneira com mais, assim, com mais misericórdia. Você consegue ver a pessoa com... Pô, não tô sabendo explicar. Né? Vamos supor, a pessoa que, no meu caso, eu sou meio difícil de ouvir, sou muito de falar. Né? Ouvir é uma coisa assim que eu debato muito, eu sou muito crítica, e eu sei que isso me atrapalha a minha vida, porque acabo sendo uma pessoa muito reativa. Então, eu sempre pedi muito, né, para que a luz interferisse na minha vida. E isso tem acontecido até mesmo no meu local de trabalho. Entendeu? No meu dia a dia. É isso, Jair. É isso que eu queria compartilhar e eu espero que vocês tenham entendido. Então, com certeza, eu compreendi. Todas as experiências da vida, nossa, as experiências do dia a dia são meios que a luz proporciona para mudar a nossa consciência. A consciência, ela muda à medida que você encontra em várias circunstâncias muito parecidas e a tua mudança já ocorreu. Quando você consegue ver que a tua atitude não é mais a mesma. Então, são várias experiências que a gente vamos ter. E aí nós vamos mudando. E aí o nível de consciência, o nível de entendimento, o nível de olhar para a pessoa, porque a gente vai observar o nosso ego agindo e vai observar a circunstância. Ali a gente vai ter a opção. Bom, isso é muito bom. Prestar atenção no que está acontecendo, isso é ótimo. Então, como a gente estava falando, o recipiente tem 3 níveis de consciência. Níveis, não, melhor dizendo, 3 energias de consciência. A consciência de receber é chamada energia negativa. A consciência de compartilhar é uma energia positiva. E a consciência do livre-arbítrio é uma consciência neutra. Agora, você imagine um recipiente inteiro. Imagine uma garrafa mesmo. Onde dentro dessa garrafa existem 3 tipos de consciência. Receber, doar e livre-arbítrio. Essa garrafa explode. E ela cai no chão, os estilhaços. Isso é que a física fala sobre o Big Bang ou a criação do mundo. Ou seja, o mundo e o universo é uma consciência, é uma mistura de consciência explodida. Por isso que a Cabala diz
que tudo que existe no universo tem alma. Na verdade, o que houve? A materialização da consciência. Quando as pessoas falam assim, eu vi ontem mesmo minha mãe falando com a plantinha, né? Falou uma palavra boa, mas também falou uma palavra ruim, que eu falei, para de falar isso. Né? Ela falou, ô minha filha, como é que você tá linda? Aí depois ela falou assim, você não morre. Oh, eu falei, não, mãe, não fala isso não. Não morre não. E ela falando com a planta. E muitos não compreendem, mas a planta tem consciência. Claro que dentro do nível de consciência dela, né? Alguns cabalistas falam sobre a pedra, que a pedra tem consciência, tem alma. Os animais têm alma, têm consciência. Então, tudo que existe, inclusive as estrelas, o sol, o mar, né? Você sente, você está diante do mar, tu sente algo diferente. Né? É a consciência que tem no mar. Quando tu olha para as estrelas, dá uma nostalgia, alguma coisa. Então tudo emana consciência, emana energia. Então, o próprio universo explodido, na verdade, ele está explodido em consciência de receber, compartilhar e livre-arbítrio. A Cabala fala sobre milhões e milhões de almas que foram explodidas. Então, aquele simbolismo lá que tem lá, que saiu do Egito 600 mil judeus, entre aspas, israelitas, está ligado a 600 mil almas. Aquelas almas que estavam no Monte Sinai, recebendo a Torá. Tudo isso tem um simbolismo dessas materializações da consciência. Ficou difícil? Pergunta? Complicado? Alguém fala? Tá legal? Todo mundo junto? Então, eu não conhecia por esse jeito de ouvir falar, não. De ter dentro do recipiente o livre-arbítrio. Eu não entendi dessa forma, nunca tinha visto, não. Uhum. É uma coisa assim fantástica, porque a gente vai compreendendo essa questão da consciência. Eu acho que é uma maneira muito didática, muito fácil de a gente compreender até a nossa vida. Nós somos formados de 3 níveis de consciência também. Bom, olha que interessante. A ciência fala que existem 3 partículas que formam todo mundo, que está dentro do átomo. Prótons, nêutrons e elétrons. A Cabala vem unir-se à física e falar que prótons é uma consciência de receber, de compartilhar, que é a consciência positiva. Elétrons é uma consciência de receber, negativa. E o neutro é uma consciência do livre-arbítrio. Então a Cabala, ela vem falar isso, mostrando, porque os cientistas, os físicos falam que todo o universo é formado de átomos. E as partículas menores dos átomos são prótons, nêutrons e elétrons. E tudo isso vai mostrar uma comparação com a Cabala, que o universo é formado de consciência. Ok? Bom, a Cabala fala que o mundo é formado de todo tipo de
Esses três tipos de consciência. Ou seja, em tudo existem esses três tipos de consciência. No ser humano, nos animais, nas plantas. O Bini Baru, o Rando conhece bem, eles trabalham com nível vegetativo, animal e humano. Acho que tem mais um, se eu não me engano. Também está ligado a essa consciência. No fundo, existe níveis de consciências através da criação. Então, o Sol ele tem um nível de consciência, as estrelas têm um nível de consciência, os animais têm um nível de consciência, o homem tem um nível de consciência. O homem representa o maior nível de consciência do recipiente para fazer a restauração. Por isso ele tem muito bem definido dentro dele o nível de consciência de receber, compartilhar e livre-arbítrio. Ok? Tudo que existe na natureza, tudo que está desequilibrado, está diretamente ligado a esses níveis. Então vamos pensar, só existem esses três níveis. Desequilibrou alguma coisa? É um desses níveis de consciência que está desequilibrado, ou os três, ou dois. Pode estar ligado ao homem, pode estar ligado à natureza, pode estar ligado aos animais. Então, quando há desequilíbrio, há um desequilíbrio dos níveis de consciência. A restauração e a vinda do Mashiach e a consciência é o equilíbrio e o trabalhar desses três níveis de consciências. Ok? Bom, guerras, brigas, pobreza é desequilíbrio nos níveis de consciência. Se você uma coisa bem fácil. Os políticos do Brasil. O Brasil passa o que passa. Você vê a circunstância que o Brasil vive. Pessoas com muito pobres. Pessoas com muito dinheiro. Níveis de consciências corrompidos que estão trazendo sobre o povo brasileiro essa pobreza. Quando a gente fala o nível de consciência de receber, é o ego. Né? Porque os políticos querem tudo para eles. Então, o ego deles está prevalecendo. Por isso, as pessoas sofrem. Então, onde houver desequilíbrio, o problema está nesses três níveis de consciência. Se você tiver um desequilíbrio na tua vida, o problema está nesses três níveis de consciência. Se a pessoa reclama o tempo todo, murmura o tempo todo, está sempre com problema, está sempre com dificuldade, o problema está ligado a esses três níveis de consciência. De uma forma ou de outra, isso está refletindo na vida e no mundo. Por isso que a Kabbalah fala que o que você faz, o ato que você faz, gera no mundo espiritual consequência para tudo. Ok? Vamos junto? Alguém quer falar? Perguntas? Eu vou caminhar para o final e deixar como reflexão mesmo para vocês. A gente não chega ao fim. É para entendermos. Quem quer falar? Ninguém? Bom, então vamos caminhar para o final e vamos deixar essa reflexão para vocês. O homem é composto de três níveis de consciência,
como eu falei anteriormente. E o equilíbrio dessas consciências é que vão levar à era do Mashiach, ou a imortalidade. A gente já ouviu falar em imortalidade muitas vezes, né? O próprio cristianismo. E isso não é diferente na Cabala e não é diferente no judaísmo. O que vai levar uma pessoa à imortalidade é o equilíbrio nos níveis de consciência. Porque temos doenças, desequilíbrio no nível de consciência. Porque temos brigas, desequilíbrio no nível de consciência. Pobreza, dor, morte. Porque temos morte ainda, as pessoas morrem, desequilíbrio no nível de consciência. Quando entrarmos no nível de consciência equilibrado, adentramos ao mundo espiritual de Deus. E entrar no mundo espiritual de Deus é viver na vida eterna. Então, só existe uma maneira de se aproximar de Deus. Gente, olha só, as coisas assim... A gente recebe muito ensinamento do passado. É por causa do nível de consciência. A gente precisa passar mesmo. Mas a gente faz um monte de coisa dizendo que está se conectando com Deus. Mas o que conecta realmente com Deus é quando você começa a ter o mesmo nível de consciência. Porque no mundo espiritual, os semelhantes se atraem. Enquanto eu tenho um nível de consciência muito diferente de Deus, eu estou repelido, eu estou distante. A gente tem lampejos da presença de Deus. A gente tem intuições, mas a gente não tem conexão com Deus de uma maneira que podemos, não sei quando, alcançar. Eu creio que a Cabala está trabalhando isso na nossa vida. Eu creio que isso aí é um início de toda a caminhada para nós começarmos a fazer um retorno, uma techuvá. Né? O que Jesus falava? Jesus dizia que o reino de Deus está dentro de nós. Por que dentro de nós? Porque esses 3 níveis de consciência estão dentro de nós. Temos a consciência de receber, compartilhar e o livre-arbítrio para poder decidir a favor da consciência de Deus. Então, o que viemos fazer aqui na Terra? Nós viemos fazer techuvá, nós viemos retificar esses 3 níveis de consciências. É o que nós viemos fazer. Então, muita coisa que a gente fica preocupado, a gente às vezes fica preocupado com 20 anos fazendo coisas e mais coisas e mais coisas. E aí, por que fazer? Para que fazer? É muito bom, pode se fazer, mas por quê? Para quê? Aonde é que Deus quer nos levar? Mudar o nosso nível de consciência. Retificação é isso. Equilíbrio em nossas vidas. Bom, essa é a meditação que eu trouxe para vocês. E agora eu deixo para vocês aí discutir, falar, compartilhar o que quiserem. Jairo, Diga. olha, a retificação maior não vem com a morte? Por favor, Mary, repete aí que eu tive que botar a mão aqui no negócio aqui, desconectou a energia. A retificação maior, não dizem que vem com a morte, porque eu acho que esse tipo de consciência, a ponto de você se conectar com Deus, de não existir a dor, ou a morte, ou a pobreza, ou esse nível de consciência, diz que é uma coisa tão difícil. Eu li, tá? Eu não lembro, né? Já li
tanta coisa, eu nem lembro mais onde foi que eu li, e fala que essa retificação, né, nossa, vem através da morte. A morte é o estado, é o limite maior, entendeu? Da nossa techuvá, ou do nosso concerto. Eu acho que é quase que impossível. Agora, esse nível de consciência a ponto de não ter doença, ou de você não ser uma pessoa pobre, eu acho que isso é uma coisa assim, que só não vai ter uma solução. Sim, como a gente está falando. Eu acredito que essas coisas tudo estão se iniciando. É um processo. A princípio, a gente olha assim, é bem utópico, né? É uma coisa muito louca. Mas, tocando na questão da morte, creio eu, tá? Dentro do meu entendimento que eu tenho estudado, qualquer ser humano que venha encarnar na Terra, ele obrigatoriamente vai mudar o seu nível de consciência, ele vai melhorar. Não existe a hipótese de uma pessoa ela passar por aqui piorar. E eu acredito que a morte é um dos instrumentos de dor acredito que vá mudar a consciência. Porque alguns cabalistas falam que a transição da morte é algo muito duro, muito pesado. E nós sabemos o que muda a nossa consciência é a repetição de fatos dentro da nossa vida que nos causam dor. A Cabala, ela vem para... É tipo assim, a Cabala vem para abrir teus olhos, para você falar assim, o que está acontecendo comigo tem um propósito. Deus quer mudar a minha consciência, quer mudar a mim, quer mudar a minha maneira de receber as coisas, de compartilhar as coisas. Meu livre-arbítrio ainda não está certo. A Cabala vem para abrir um entendimento, mas se a pessoa não tiver Cabala, ou se ela não enxergar nem com a Cabala, ela vai passar por circunstâncias na vida que vão trazer uma mudança no nível de consciência dela. E se ela passar a vida toda, ainda que mudando muito pouco, a morte, eu acredito que a morte, ela vai mudar o seu nível de consciência até o ponto dela retornar com a consciência o qual partiu e comece um novo processo. Não um novo de novo, mas um novo a partir daquela consciência. Hoje em dia, se tem uma palavra que falam muito, as crianças de hoje são especiais, elas são muito inteligentes, elas são uma consciência diferente. Elas falam coisas assim, fantásticas. Esses dias mesmo eu estava na casa de uma prima, e aí a mãe contando sobre a filha, que a mãe gosta muito de coração, churrasco de coração, né? E aí eu lembrei disso, que a menininha dela estava na barriga e tal, e eu fazia churrasco e dava coração, ela toda hora, Jário, me dá coração, eu lembrei disso, falei com ela. Aí ela falou assim, Jário, tu não sabe o que minha filha falou. A minha filha chegou para mim e falou assim, mãe, esse coração é coração de galinha mesmo, aquele que bate? Aí a mãe falou, mãe, eu não como mais isso. Então, assim, a gente vê que é um outro entendimento que está acontecendo. Coisas que talvez a gente ainda não tenha, coisas que talvez não, que nós não temos ainda. Então a gente acredita que são almas que estão retornando com outros níveis de consciências melhores. Você vê, os nossos filhos são diferentes, não são igual a nós, e nós não éramos iguais aos nossos pais. Então eu acho que existe um processo, sim,
de evolução da consciência. Então, morte, Mary, perdão, desculpa, Mary, mas falando aí da morte, eu não sei se eu te fiz compreender, mas é o que eu imagino, tá? Alguém quer falar mais? Não, eu entendi já. Entendi perfeitamente. Entendeu? Legal. Bom, a dica que eu dou é essa, gente, é começar a ver tudo isso. Porque isso está dentro da gente. Se a gente criar uma consciência muito boa do livre-arbítrio nosso, ou seja, um domínio, o livre-arbítrio é o domínio da vida. Tudo no mundo é consciência. Não existe nada no mundo se não for consciência. E aí o domínio e a opção de vencer os obstáculos. Ok? Um abraço a todos. Ninguém quer falar mais nada, então eu fico por aqui. No meu bate-canal, um abraço, felicidade. Ô, turma! Qualquer coisa, entre em contato comigo. Tá bom? Um abraço aí. Shalom.